Portanto, a comunicação se chama, em português, Uma Panela na Rua da Saudade, Lisboa, legado de populações escravas em Portugal. Em 2011, durante um acompanhamento arqueológico, foi recolhido um recipiente cujas características nos remetem para possíveis elementos com influência de olaria africana tradicional. Aqui utilizamos-lo como pretexto para o início de uma discussão acerca da temática da arqueologia da escravatura em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII. A panela aqui apresentada foi exumada durante a recuperação de um edifício na zona histórica de Lisboa, o número 2 da Rua da Saudade, que teve como responsáveis a arqueóloga Sara Prata e a arqueóloga Diana Dias. Portanto, aqui... melhor. Graças. Portanto, aqui é a zona onde decorreu a intervenção, uma zona mesmo no centro histórico de Lisboa. E aqui é um detalhe do imóvel onde foram feitas as sondagens. Sim, isso aqui é mais... O imóvel localiza-se na zona histórica de Lisboa, inserindo-se numa área de nível 2 do Plano Diretor Municipal de Lisboa, e ainda nas imediações da Zona Especial de Proteção do Teatro Romano de Lisboa. O edifício original é datado pelo menos do ano de 1870, na sua forma atual. Essa panela foi recuperada durante as escavações para a Sapata 2, no locus do restaurante. Tratavam-se de níveis de enchimento criados com a construção do edifício. Os materiais arqueológicos estavam descontextualizados e apresentavam cronologias díspares, incluindo fragmentos já do século XIX. A panela da Rua da Saudade. Trata-se de uma panela de boca vertical, com corpo de forma globular. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio de seção semicircular. Apresenta colo baixo, fundo ligeiramente côncavo e irregular e duas asas horizontais, em rolo, de seção circular. Foi produzido através da modelagem manual, denotando-se nomeadamente através de irregularidades existentes. Ambas as superfícies apresentam um engobe vermelho escuro, brunido. Foi sujeita a cozedura e arrefecimento em ambiente redutor. A pasta é compacta e pouco depurada, revela uma cor castanha acinzentada, com alguns vacúolos e elementos não plásticos de grão fino e médio em abundância, sendo possível distinguir elementos de quartzo, margas brancas e óxidos de ferro. No fundo, apresenta marcas de utilização de fogo, causando igualmente deformação. São ainda poucos os dados arqueológicos de que dispomos acerca da cultura e formas de vida das populações africanas trazidas para Portugal. Ainda que alguns autores chamem a atenção para artefatos que nos remetem para quadros socioeconômicos, rituais e culturais exógenos, esses dados têm sido pouco explorados numa perspectiva arqueológica. Na região de Lisboa, tem sido registrado o aparecimento de alguns recipientes idênticos, que nos remetem para formas de sincretismo cultural. São cerâmicas de modelagem manual e brunidas, recolhidas em contextos de finais do século XVI e inícios do século XVIII. Encontram paralelos na designada cerâmica neobrasileira, associada aos escravos africanos e seus descendentes, e que se registra em abundância nos contextos brasileiros, sobretudo dos séculos XVIII e XIX. Também na Cidade Velha, em Cabo Verde, foi registrado o aparecimento de um considerável número de cerâmicas manuais, semelhantes em contextos arqueológicos do século XVI. Correspondem a produções idênticas a peças produzidas atualmente e que os autores pensam poder tratar-se de cerâmicas produzidas localmente ou mesmo importadas desde o continente africano. Embora as fontes disponíveis sejam, na sua maioria, parcas em referências aos escravos, tanto as fontes manuscritas, legislações, registros paroquiais de batismo, casamentos e óbitos, livros de notas de tabeliões, como as impressas, que são exemplos das ordenações manuelinas, não deixam dúvidas sobre o grande número de escravos africanos e cativos existentes em Lisboa, a partir do século XV. Em meados do século XVI, o número de escravos correspondia a 10% do total da população urbana.
número idêntico ao registrado em Lagos. Como escreveu o humanista flamengo Nicolau Clenardo, os escravos que pululam por toda parte de Portugal, abarrotando com essa raça de gente. Desde o século XVI, também a produção plástica, pintura, escultura, azulejaria e a toponímia refletem o aumento da população africana em Portugal e a sua participação nas diversas dinâmicas socioeconômicas e culturais da cidade. Vou ver aqui uma coisa. A descoberta em 2009 do Parque do Anel Verde pela empresa Drias Arqueologia de um cemitério de escravos em Lagos, Algarve, datado de meados do século XV, e até a data não referenciada em nenhum documento escrito conhecido, sobressai como um importante achado referente a esta temática, e parece ter despertado o interesse de uma nova área na comunidade arqueológica portuguesa. Ainda que tenham vindo a ser registrados escassos elementos africanos nos contextos arqueológicos portugueses, destacando-se o recente trabalho publicado por Conceição Lopes, As Contas Longas de Vidro como Elementos de Identidade dos Africanos no Passado Histórico e Cultural de Lisboa, esse conhecimento permanece ainda reduzido e em fase embrionária. A que se deve, então, a aparente ausência de vestígios materiais, nomeadamente cerâmicas, associados aos cotidianos dos escravos em Portugal? Serão, de fato, quase inexistentes os elementos arqueológicos que nos permitem traçar a história, cultura, formas de vida e contextos cognitivos das populações escravas trazidas para Portugal? Ou o resultado de um desconhecimento desses vestígios materiais, bem como do quadro cultural que essas populações nos deixaram, direta ou indiretamente? Contrariamente ao que acontece nos Países Baixos ou Reino Unido, onde a consciência africana ocorreu nos inícios da década de 90, em Portugal não existe uma tradição de investigação no campo da arqueologia da escravatura. Os termos escravo e escravatura só há pouco começaram a fazer parte do léxico arqueológico. Nesse quadro, impõe-se a resposta a diversas questões cruciais para entendermos melhor as transformações da diáspora africana. De que forma podemos reconhecer as cerâmicas? Nas peças de metal ou nos objetos de adorno, as longas tradições de manufatura, as técnicas e as decorações africanas e o seu cruzamento com as tradições de fabrico português. Como se espelham os escravos nos objetos por si produzidos? Qual o papel desempenhado pela cultura material, tanto na preservação dos costumes e tradições africanas, como nos esforços de miscigenação e de criação de uma sociedade crioula? Inferindo sobre a produção, uso ou circulação dos objetos e significados a eles atribuídos, como poderemos caracterizar a presença escrava em Portugal? Identificando os diferentes grupos étnicos e a forma como se manifestavam materialmente dentro de um contexto sociocultural tão diferente do seu contexto de origem, o que nos poderá revelar a existência ou a ausência de artefatos africanos ou de influência africana? Qual a densidade de escravos africanos nas cidades e meios rurais? Como se terão integrado no tecido cultural, econômico e social do país? Que atividades desempenhavam? Que dinâmicas sociais, culturais ou rituais podemos reconhecer? Onde está a África nos contextos arqueológicos portugueses? É a grande questão que se coloca. A ocorrência de traços étnicos ao nível da cultura material não é inequívoca, e qualquer abordagem deverá considerar o caráter multicultural das estruturas, evitando associações simplistas da cultura africana e tendo em conta o papel dos diferentes agentes culturais envolvidos no processo da diáspora. Apoiamos nos conceitos de etnicidade e criolização, apoiados nos conceitos de etnicidade e criolização, pretendemos, num trabalho futuro, demonstrar como a cultura material reflete momentos sociais de subjugação, ruptura, miscigenação e sincretismo cultural. Os processos de subjugação dos escravos devem ser entendidos como processos não lineares e estanques, mas como resultados das próprias dinâmicas histórico-sociais. A ausência de marcas culturais africanas nos elementos materiais em determinados momentos nem sempre terá sido consequência direta do domínio europeu, mas estratégia de sobrevivência das comunidades escravas. Baseados no pressuposto de que a cultura africana é complexa e múltipla e que as identidades étnicas são fluídas e permeáveis, pretendemos compreender como a cultura material reflete esses mesmos processos de ruptura, assimilação ou continuidade. Uma vez que não existe produção de documentação pelas populações escravas, que as fontes escritas nos mostram sempre os escravos africanos aos olhos dos outros e que a palavra escrita se tende a sobrepor as informações proporcionadas pelo registro material,
A análise arqueológica constitui uma contribuição essencial para o preenchimento de uma lacuna existente. Aliando a história dos povos africanos e da diáspora a uma identificação étnica, pretendemos não só contribuir para o conhecimento da população africana em Portugal e do seu papel no processo da construção europeia, bem como para o conhecimento das questões relacionadas com as experiências da escravatura em África. Portanto, é tudo. Obrigado.